Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso canal, mais um curso que a gente inicia e hoje nós vamos começar a aprender sobre conjuntos. O foco desse curso é para aqueles que vão prestar concurso público. Para a galera aí que me acompanha, que estuda para ensino médio, esse conteúdo aqui provavelmente não vai ser muito útil, por mais que esse assunto também seja abordado, porque aqui eu só vou dar ênfase nas partes mais cobradas de concursos públicos. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente vai definir conjuntos. Essa primeira aula não tem muito conteúdo que costuma cair em prova, mas aqui a gente lança uma base importante para que você esteja ligado aí no assunto, tá? Não vai ser um vídeo grande, então nos acompanhe aí porque é importante que você saiba essas coisas. Qual a definição de conjuntos? Denomina-se conjunto o agrupamento de elementos com determinadas características em comum. Então, um conjunto é uma reunião de elementos que tem uma característica em comum. Por exemplo, o conjunto das vogais do alfabeto da língua portuguesa. Então, para entrar nesse conjunto aqui, certo? É preciso ser uma vogal do alfabeto da língua portuguesa. No caso, entra aqui a letra A, E, I, O, U. Exemplo 2 são as cores da bandeira do Brasil. Então, para entrar nesse conjunto, nessa galerinha aqui, é preciso ser uma das cores da bandeira do Brasil. Então, entram as cores verde, amarelo, azul e branco. Prosseguindo, então, a notação e representação. Eu não vou ler tudo, gente, mas você pode baixar a apostila aí no link da descrição do vídeo, tá? A gente gosta de dar a apostila para você poder estudar e os links, inclusive, estarão ao longo da apostila, caso você queira revisar. Então, você pode ir pela playlist ou então você pode clicar nos links que eu ainda vou acrescentar aqui na apostila. Então, como é que a gente representa um conjunto? O modo habitual é a letra maiúscula. Veja que aqui em cima eu escolhi V para as vogais, o conjunto das vogais, e C para o conjunto das cores. Então, eu usei V por causa do nome vogal, C por causa do nome cor, mas você pode escolher a cor que você quiser. Perdão, escolher a letra que você quiser. Geralmente, em concurso, você não vai escolher letra, ele já vai dizer para você qual é a letra. Então, só para você saber. Então, sempre a gente vai nomear um conjunto, a gente usa uma letra, e essa letra geralmente é uma letra maiúscula. Então, essa é a notação, a forma de denominar um conjunto. Mas vem a representação. Como é que eu represento um conjunto? O primeiro modo de representação é o que a gente chama de listagem de elementos. Eu vou abrir uma chave, certo? E escrever aqui dentro todos os valores do conjunto. Inclusive tem um erro aqui, bem que é para ter o número 1. Lá na apostila você vai baixar, vai estar arrumadinho lá o meu erro, tá bom? Então aqui é para ser 1, 2, tal, tal. Beleza. Então vamos criar um conjunto aqui, conjunto dos divisores de 24. O que significa ser divisor de 24? Significa que eu sou um número que, ao pegar o 24 e dividir por mim, eu vou encontrar um número que não dá número quebrado, não dá número com vírgula. Por exemplo, o 10 não é divisor de 24, porque 24 por 10 vai dar 2,4. Então, o divisor é isso, é um número que eu posso dividir sem dar número quebrado. Então, o primeiro número, como eu disse, vai ser o número 1, que eu vou arrumar lá na apostila. 24 por 1 dá 24. 24 por 2 dá 12. 24 por 3 vai dar 8. Você pode testar qualquer um desses números. Nenhum deles, no final, a divisão vai dar um número quebrado. Mas o que é que eu quero que você saiba daqui? Aqui eu fiz uma listagem de elementos. Eu abri uma chave, eu escolhi um nome para o conjunto, eu chamei de conjunto D. O conjunto D será o conjunto dos divisores de 24. Igual. Aí eu abro uma chave e escrevo todos os elementos do conjunto separados por vírgula ou por ponto e vírgula. Fica a seu critério. Isso aí não é regra. Então, é isso aí. Bom, nós vamos pegar esse mesmo conjunto e vamos representar ele de outra maneira, que a gente chama de descrição das propriedades. É isso que a gente vai ver. Eu vou apenas descrever a propriedade. Então, por exemplo, o conjunto D, que são os divisores de 24, é o seguinte. X tal que, essa barrinha significa tal que, x tal que x é um divisor de 24. O que eu estou dizendo? X é qualquer pessoa que pode entrar aqui no conjunto. E eu estou dizendo o seguinte, para entrar dentro desse conjunto,
é preciso ser um divisor de 24. Mais uma vez, refrisando, você não vai escrever isso na prova, mas pode vir escrito e você tem que saber interpretar. Então, sempre que você vê esse x tal que x, ele está dizendo o seguinte, olha, qualquer que seja o valor que ele está chamando de x, seja quem for, para entrar aqui, ele precisa satisfazer essa condição. Ele precisa ser um divisor de 24. Então, isso aqui é a representação que a gente chama de representação por propriedades. Eu descrevo a propriedade característica daquele conjunto. Então, por exemplo, eu podia pegar isso aqui, ó, x tal que x é uma letra, é uma vogal do nosso alfabeto. E por aí vai. Enfim, continuando. A descrição mais comum, e essa aqui é a que costuma também cair muito em prova, é a diagrama de Euler-Venn, ou de Venn-Euler, alguns chamam. E nos concursos eles chamam isso aqui de diagramas lógicos. Diagramas lógicos. Então o que eu faço? Eu desenho uma região, seja oval, seja circular, seja quadrada, retangular, não importa. E dentro daquela região eu vou descrever os elementos. Então, aqui nós temos o conjunto dos divisores de 24. Então, dentro desse ovo aqui, eu coloquei todos os valores. Vamos caminhar, então. A próxima coisa, gente, importante para a gente é a questão do conjunto unitário. O que é o conjunto unitário? É o conjunto que possui um único elemento dentro dele. Então, por exemplo, x tal que x é um divisor de 1. Como assim? Existe apenas um número que dá para dividir o 1 e não dá número quebrado, que é o 1. 1 dividido por 1 dá 1. Qualquer número que eu pegar e dividir por 1 vai dar quebrado com vírgula. Por exemplo, 1 dividido por 2 vai dar 0,5. Então não adianta. Ó. Só tem um valor que eu posso usar para dividir 1 e continuar com um valor que não seja quebrado. Então isso é ser um divisor de 1. Outro conjunto aqui que a gente pode também ter como unitário é o conjunto formado pelos países da América do Sul, cujos nomes são iniciados pela letra V. Então, pense em todos os países da América do Sul. Peru, Brasil, Chile. Quais deles começam com a letra V? Só tem um que começa com a letra V, a Venezuela. Então, a Venezuela é o único país que começa com a letra V aqui na América do Sul. Então, ele é um conjunto unitário. O outro conjunto, gente, é o conjunto vazio. É o conjunto que não tem ninguém dentro dele. Ou seja, não existe ninguém que satisfaça aquela condição. Como que eu represento isso em prova? Duas chaves, uma do lado da outra, só que ninguém dentro. Né? Porque geralmente a gente coloca os valores aqui dentro, mas como não tem nada, a gente deixa só as duas chaves. Ou então, essa bolinha, ou esse número 0 cortado. Então, isso aqui são duas formas de representar o conjunto vazio. Exemplo de conjunto vazio. Conjunto dos números positivos menores que 0. Gente, não existe número positivo menor que 0. Todos os números positivos são maiores que 0. O 0 é o nulo. Antes do 0, todo mundo é negativo. Depois do 0, todo mundo é positivo. Então, não existe número positivo que seja menor que 0, que fique antes do 0. Não existe. Então, P é igual, aí você escreve as duas chavinhas. Ou P igual essa bolinha. Eu faço aqui um alerta de pegadinha no seguinte sentido. Às vezes, na prova, o cara pode meter lá o conjunto e o conjunto vazio dentro dele. Não, gente, isso aí não é conjunto vazio. Ou ele escreve as chaves, ou ele escreve o símbolozinho direto do conjunto vazio. Essa foi a nossa primeira aula, uma aula bem básica. Eu não vou deixar exercícios, porque como a gente está pensando em concurso, a gente vai pensar em fazer questões quando forem assuntos que são cobrados em concurso. Então aqui eu lancei as bases, aguarda aí a nossa próxima aula, se você está assistindo assim que eu publiquei, e vai aparecer aí na tela o próximo vídeo e também o link da nossa playlist. Então valeu por ficar com a gente, bons estudos, até mais.